Ainda hoje, muitos linguistas debatem e se digladiam sobre a origem do português falado no Brasil. A questão é complexa e envolve uma série de fatores históricos, culturais e sociais que se entrelaçam ao longo dos séculos. Várias teses emergem, como a fusão de povos, as várias vagas migratórias ao longo dos séculos, o fator africano, a rápida adoção de neologismos, a influência do português antigo, dentre outras. Cada uma dessas teorias traz à tona um aspecto diferente da rica tapeçaria que compõe a língua portuguesa no Brasil. Porém, a prova final chegou este mês com a publicação de um exaustivo estudo da Universidade de Viracopos, em Campinas. O momento em que o português do Brasil se começa a afastar do português ibérico data de 1659 e é atribuída a apenas um indivíduo, João Mascarenhas Ribeiro, natural dos arredores de Trancoso e que cedo se mudou com seus pais para as terras de Vera Cruz. E como? E por quê? Essas perguntas intrigantes são o cerne do estudo. O estudo de 580 páginas tudo explica. Mascarenhas Ribeiro era belfo, sendo portador de uma gravíssima deficiência na sua fala devido à dimensão do seu beiço inferior, 3,5 vezes maior do que o superior. Essa característica física peculiar teve um impacto profundo e inesperado na forma como ele se comunicava, porque era respeitado à época. Existem registros. Quando falava, parecia que estava sempre com a boca cheia. Sua maneira de falar, embora difícil de entender para alguns, acabou se tornando uma marca registrada. Ele era uma figura influente e suas palavras tinham peso. E pior ainda quando falava enquanto comia o seu prato favorito, a feijoada à transmontana. A combinação de sua fala peculiar e o ato de comer criava uma mistura única de sons que, de alguma forma, começou a ser imitada por aqueles ao seu redor. A verdade é que, sustenta a investigação, Mascarenhas Ribeiro começou a ser imitado pelos seus serviçais, escravos e vizinhos, numa primeira fase, e depois por todo o estado do Maranhão. A influência de sua fala se espalhou como um efeito dominó, alcançando cada vez mais pessoas. Daí chegou ao Pará e a tantos outros estados brasileiros. O afastamento tornara-se inevitável. E assim continuou. A língua portuguesa no Brasil começou a evoluir de maneira distinta, incorporando elementos únicos que a diferenciam do português europeu. É isso, às vezes procuramos explicações complicadas para factos que têm causas muito simples. A história de João Mascarenhas Ribeiro nos lembra que pequenos detalhes podem ter grandes consequências. Créditos. Estudo realizado pela Universidade de Viracopos, em Campinas. Este estudo não só ilumina um aspecto fascinante da história linguística do Brasil, mas também nos convida a refletir sobre como as peculiaridades individuais podem moldar a cultura de uma nação.